E fala, fiel torcida, mais um giro de notícias do nosso timão Corinthians de olho no mercado. É isso mesmo. Depois de acertar a contratação do meio inglês Jesse Lingard, o Corinthians ainda está de olho no mercado. Os rumores de bastidores é que o Corinthians ainda está de olho em um goleiro reserva para o Hugo. É isso mesmo. O timão ainda de olho no mercado, além de um goleiro. O Corinthians ainda busca um meio-campista e, se tiver oportunidade, algum jogador para o ataque. Quem sabe então o Roger Guedes estaria na mira do Timão. E além disso, Jesse Lingard, o novo jogador do Timão, o meia inglês, já apareceu aí nos treinos, já chegou em boa forma. A expectativa é que após a apresentação e ele aparecer no bid, o jogador já esteja à disposição aí da comissão técnica para iniciar os trabalhos e estrear pelo Coringão. Comenta abaixo o que você acha desse novo reforço do Corinthians e vamos para as informações. Bom, rapaziada, o Corinthians está nesse período aí esperando voltar a campo, né? Na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, né? O Química Arena, todo mundo sabe. Quinta rodada do Brasileirão. Tá servindo para recuperar jogadores. O Yuri Alberto e o Caio César já estão trabalhando com bola, então eles estarão à disposição na semana que vem. Tem mais uns dias aí de recuperação e enquanto isso as coisas vão acontecendo. Janela fechada, a janela de transferências internacionais, né? Mas vale lembrar, o Corinthians ainda, e qualquer outro clube, pode registrar jogadores que tenham se liberado no período da janela. Então, agentes livres que, por exemplo, estão livres de mercado, que não estão jogando e que até o dia 3 de março eles conseguiram a rescisão com seus clubes, eles podem ser inscritos a qualquer momento. Você não precisa respeitar a janela de transferências. O que acontece nesse momento é uma janela dos estaduais, que é uma janelinha, uma janela interna, que começou nesse dia 4 e vai até o dia 27 de março, para que os clubes do Brasil possam negociar entre si. E aí, dentro dessa brecha, o Corinthians busca algumas reposições. Existe a informação, né, a necessidade de, para vencer aí uma temporada que promete ser desgastante, longa e competitiva, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais, de que ainda restam 2 a 3 reforços. E aí, no meio disso tudo, com dificuldades financeiras que o clube atravessa. Então, você tem que usar criatividade, oportunidade de mercado, trocar prejuízos, envolver jogadores que daqui a pouco não fazem parte dos planos, como o Alex Santana, que está trabalhando em separado, como o Pedro Raul, que eu não sei se vai continuar recebendo chances, mas enfim, você tem algumas possibilidades para daqui a pouco incluir no negócio. Desses 2 a 3 reforços, o Corinthians busca um goleiro reserva para o Hugo Souza, mais um zagueiro e pelo menos mais um meio-campista. Se tiver um atacante com oportunidade de mercado, o Corinthians também vai trazer. Mas é muita coisa, né? É muita coisa para você buscar no mercado interno, pode acontecer. Daqui a pouco alguma reposição pontual, dá uma olhada nesse Novo Horizontino. A portuguesa, não sei se seria um bom uma boa fonte, né? Embora o Gabriel Pires, por exemplo, que tem passagem por Botafogo, Benfica, que estava lá, acabou fechando com o Mirassol. Então, daqui a pouco você, né, pesca ali um jogador que tá num clube um pouco mais secundário, mas é um jogador que já tem experiência, sei lá, ou um jovem promissor. Cara, agora é trabalho do Marcelo Paz e o scout do Corinthians para garimpar aí essas possibilidades. O goleiro reserva, falamos aqui que o João Ricardo tinha uma lesão desde agosto, outubro do ano passado, na verdade, que ele não entra em campo, uma lesão acho que no ombro, se eu não me engano, e ele foi reprovado nos exames, 37 anos, voltou para o Fortaleza. O goleiro Neto, o Corinthians abriu conversas, goleiro do Botafogo, 36 anos, não está sendo relacionado pelo Martim Anselmi e é um cara com um currículo absurdo, absurdo. Seleção de base, Barcelona, Valência, Arsenal da Inglaterra, só para ficar nesses assim, né? O cara passou a vida inteira na Europa, revelado pelo Atlético Paranaense. E ele não tá jogando. Então, o Corinthians fez uma proposta, só que tem um grande problema, que a rapaziada do meu timão acabou descobrindo, estava ouvindo lá o tabelando com o Marco Belo e o Flávio Ortega. O Neto ganha um salário muito alto, mas muito alto. Acima do que ganha o Hugo Souza, por exemplo. E olha que o Hugo é bem valorizado no Corinthians, tá? Pela informação que eu tenho. Então, o que a gente está falando aqui? Eu não tenho informação correta, mas a gente está falando de mais de 1 milhão que o Neto ganha no Botafogo, que também é um salário que
acabou se banalizando dentro do futebol brasileiro. E um cara com esse currículo, vindo de fora, com essa idade, para o Botafogo, que em tese tinha poderio financeiro, é claro que ele vem por esse salário, né? E aí o que o Botafogo pode fazer nesse sentido? Porque foi o que o Corinthians ofertou. O Corinthians ofereceu rachar o salário do Neto. Tipo assim, eu dou metade, você dá metade. Se pro Botafogo não for interessante, cara, não deve ser interessante pagar o salário integral pro cara nem ser relacionado. Então daqui a pouco empresta e, né, o jogador vai voltar para lá, então sei lá, daqui a pouco ele aproveita algumas chances, se valoriza, não sei. O Hugo Souza vai para a Copa, ele joga alguns jogos. O fato é, os caras estão pagando uma fatia de 100%. Se pagar 50%, é uma economia que você tem. Então, daqui a pouco é interesse do Botafogo. E foi o que o Corinthians ofereceu. Agora, a gente fica no aguardo para saber se o Botafogo vai aceitar essa proposta do Corinthians pagar apenas a metade do salário do Neto para que ele venha ser o goleiro reserva do Corinthians. E os outros reforços a gente vai ter que aguardar para saber quem que pode chegar. Quem já chegou é Jesse Lingard, já participou da primeira atividade no CT Joaquim Grava, mas ainda na parte interna, está fazendo um trabalho de força. Ele não joga desde o ano passado, veio do futebol chinês. Então, assim, toda a calma nessa hora. É um jogador que já tem 33 anos, que vai precisar de um bom tempo de condicionamento físico. Aí o Zaccaria, por exemplo, ele também precisou, né? Ele também não jogava desde o ano passado, veio do futebol da Coreia do Sul, ou é o contrário? Desculpa. O Lingard da Coreia do Sul e o Zaccaria do futebol chinês. Então, outros mercados, né? Eles precisam de um tempo maior. É que o Zaccaria chegou antes, então acho que semana que vem até ele pode ser relacionado contra o Coxa. O Lingard eu acho que mais umas 2, 3 semanas para ele estar a pleno aí e poder ser relacionado pelo Dorival. É um reforço até dezembro, né? Até o final do ano, então tem muita coisa para acontecer. Ele tem muito tempo para poder ajudar o Corinthians. Então o Lingard já está aí e aguardando, né? A gente falava no anúncio que poderia acontecer na segunda, na terça-feira e ainda não aconteceu. Não é fácil, né? Um jogador estrangeiro, visto de trabalho, documentação, regularização, isso demora um pouquinho. Ele está treinando, aguardando essa regularização para ser anunciado, depois vai ser apresentado, entrevista coletiva e tudo mais, mas para entrar em campo, eu colocaria aí pelo menos uns 15 a 20 dias, tá bom? E para a gente fechar, é isso. É isso. Eu tô pescando aqui mais informações do Corinthians para manter vocês atualizados, né? O Corinthians está apenas em fase de treinamentos, organização, olho no mercado, visando a retomada do futebol na próxima semana.